MEI ou microempreendedor individual. Esta modalidade já é muito presente e está crescendo cada vez mais, principalmente por estar em dia com as leis e apresentar boas vantagens para os empreendedores que estão começando agora, ou então para aqueles profissionais ou pequenos negócios que apresentam faturamento menor. No entanto, é preciso ter em mente que o MEI exige algumas obrigatoriedades que todos os tipos de empreendedores precisam saber. Por isso, conheça agora as principais vantagens e desvantagens em ser um ou uma MEI de um jeito prático e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para entender bem este assunto, antes é preciso entender o que significa MEI, que basicamente é microempreendedor individual, isto é, um profissional autônomo. Em outras palavras, quando você se cadastra como MEI, você abre um CNPJ e passa a ser uma pessoa jurídica também. Dessa forma, conseguirá emitir notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica, literalmente cumprir com as regras que toda empresa precisa seguir aqui no Brasil. Por isso, caso queira conhecer tudo o que você precisa saber sobre MEI, assista o nosso vídeo bem prático sobre este assunto, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Dito isso, vamos agora mostrar as principais vantagens e desvantagens em ser MEI. Vantagens. Ser MEI traz grandes benefícios para você e o seu negócio, que com certeza serão importantes e vantajosas, como 1. Facilidade na abertura da empresa. Para se tornar um ou uma MEI e abrir sua empresa, tudo pode ser feito online na própria internet. Ainda é grátis, isso mesmo, você não precisa pagar nada para abrir sua empresa como MEI. Basta acessar o site oficial do microempreendedor individual, que é o Portal do Empreendedor. Caso queira acessá-lo agora, é só clicar neste link que deixamos na descrição. Lá, você poderá fazer seu cadastro de microempreendedor individual. Dessa maneira, você poderá tirar outras dúvidas que possa ter também. Ainda, existem diversas empresas que fazem esse tipo de serviço para você, se preferir. No entanto, geralmente existe uma cobrança dessas empresas. Por isso, caso queira optar por esse caminho, avalie bem suas opções e custos, combinado? 2. Tributação simplificada e mais baixa. No MEI, o regime tributário é simplificado. Neste caso, é preciso pagar uma única guia mensal, que é o DAS, que significa Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E esta mensalidade varia de acordo com a categoria que a sua empresa se enquadrar no MEI. Mas no momento em que estamos gravando esse vídeo, o valor médio fica em torno de R$ 60 a R$ 70, só para você ter uma ideia. Mas tenha atenção porque essa taxa costuma ser atualizada de tempos em tempos. Em outras palavras, o DAS, na prática, é a única guia mensal de recolhimento de imposto que o microempreendedor individual é obrigado a pagar. Por exemplo, nela já estão inclusos outros impostos como INSS, ISS e ICMS. Dessa maneira, isso representa também que o MEI tem valores mensais e tributos mais baixos que as outras modalidades de empresa. E ter uma tributação mais simplificada facilita também o controle e gestão financeira do seu negócio, já que existem menos itens a serem pagos e considerados também. 3. Não é obrigatório ter contador. Diferentemente de outras modalidades em que ter um contador ou uma empresa de contabilidade é obrigatório, no MEI isso não acontece. Você até pode ter um contador que te ajude com as questões de contabilidade. Inclusive, muitos MEIs optam por essa opção. No entanto, você pode fazer tudo por conta própria. Isso representa uma economia, já que não precisa contratar esse tipo de serviço. 4. Benefícios trabalhistas. Ao se tornar MEI, você terá direitos a alguns benefícios, como direito a auxílio maternidade, direito a afastamento remunerado por problemas de saúde, aposentadoria, isenção de alguns tributos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, CSLL, entre outros. Com o CNPJ do MEI, é possível abrir uma conta em banco e ter acesso a créditos com juros geralmente mais baratos do que uma pessoa física. E tem também a cobertura da Previdência Social para você e sua família. 5. Emissão de nota fiscal. Assim como toda empresa, o MEI também pode emitir uma nota fiscal eletrônica, ou a NFE. Dessa forma, gera a segurança para prestar seus serviços ou vender seus produtos de forma transparente e de acordo com as regras dos órgãos públicos. 6. Formalização do negócio. Além disso, ser MEI torna sua empresa formalizada.
ou seja, fique em dia com as leis e obrigações que todos os negócios precisam seguir. Literalmente, você e seu negócio exercem seus trabalhos dentro das conformidades e legalidades. Assim, será possível emitir todas as suas notas fiscais. Lembre-se que ser informal ou trabalhar como pessoa física, você pode deixar de receber muitos direitos e oportunidades de mercado, tudo bem? 7. Apoio do Sebrae. Para quem não conhece, o Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. É uma entidade privada sem fins lucrativos. Somado a isso, é um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. Com certeza, o Sebrae é de grande ajuda para o empreendedorismo. Por isso, sendo o MEI, você poderá contar com todo o apoio dele para montar e gerenciar o seu negócio próprio. Desvantagens. Ao mesmo tempo, ser MEI também apresenta alguns pontos que precisamos estar atentos. Não significa necessariamente que todas elas sejam negativas, mas são fatores que influenciam o andamento e planejamento das empresas, como 1. Limite de faturamento. Ao ser MEI, existem alguns limites de crescimento e faturamento do seu negócio. Atualmente, no momento que estamos gravando esse vídeo, o microempreendedor individual pode faturar até R$ 81 mil anualmente, o que daria uma média de R$ 6.750 por mês. Repare que estamos falando de faturamento e não de lucro, o que limita um pouco mais. Caso fature mais do que isso, será preciso alterar o cadastro e registro da sua empresa para outra modalidade, o que aumentaria os custos e impostos. Logo, de certa forma, ser MEI existe um limite de crescimento, mas que pode ser resolvido ao se enquadrar em outras modalidades, nos quais os limites de faturamento é muito maior também. 2. Limite de equipe. Ao mesmo tempo, não é possível ter filiais como MEI. Ainda não pode ter nenhum sócio. Da mesma maneira, existe um limite de apenas um funcionário ou colaborador para sua empresa, ou seja, além de você, só é possível ter mais um colaborador para te ajudar, e ele ou ela precisa ser registrada como funcionário ou funcionária, e não como sócio, por exemplo. Além disso, quem é MEI não pode ter participação em nenhuma outra empresa, nem como sócio ou como titular. 3. Aposentadoria mais baixa. Sob o mesmo ponto de vista, a aposentadoria do MEI é mais baixa, ou seja, só poderá se aposentar com um salário mínimo. Como o valor do imposto do MEI é fixo, conforme falamos antes aqui, não é possível contribuir com um valor maior no INSS via MEI. Então, caso queira uma aposentadoria com valor maior, seria preciso considerar uma previdência privada, por exemplo. 4. Nem todos podem ser MEI. Ainda que você cumpra todas as regras que falamos até aqui, não são todas as atividades econômicas que fazem com que os empreendedores se enquadrem como microempreendedor individual. Algumas profissões não podem ser encaixadas nesse tipo de empresa, e é preciso saber quais são antes de fazer a sua formalização. Para saber se o seu negócio se encaixa no MEI, vamos deixar um link com a lista completa na descrição desse vídeo. Viu como o MEI é uma grande vantagem para empreendedores que estão começando agora? Ou aqueles que apresentam um faturamento mais baixo? Com certeza tem ajudado muitos profissionais a formalizarem seus negócios e ficarem em dia com as suas obrigações. No entanto, é preciso considerar as desvantagens que falamos aqui para conseguir se planejar e adequar conforme suas necessidades e objetivos, combinado? Então, se quiser entender e conhecer quais as principais obrigações que todos os MEIs precisam cumprir, escreva aqui nos comentários. Quero saber as obrigações do MEI, que ficaríamos felizes em montar um vídeo desse tipo para você. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, vantagens. Facilidade na abertura da empresa, tributação simplificada e mais baixa, não é obrigatório ter contador, benefícios trabalhistas, emissão de nota fiscal, formalização do negócio e apoio do Sebrae. E desvantagens, limite de faturamento, limite da equipe, aposentadoria mais baixa e nem todos podem ser MEI. Esperamos que tenha gostado.
E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.